Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Todos encontraram? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, Senhor, diante de nós. Tem misericórdia de nossas vidas. Fala ao nosso coração, pois a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra restaura a nossa alma, a Tua lei é perfeita. Abençoa-nos mais uma vez, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos, para compreendermos por meio do Teu Santo Espírito a Tua vontade para as nossas vidas, revelada na Tua Santa Escritura, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um episódio que a gente conhece muito, né? Lê muito, ouve muito falar sobre ele, mas muitas vezes a gente não percebe a riqueza de coisas que estão relatadas nesse texto, que estão relatadas no relato desse evento do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem vocês que a relação de Jesus com as pessoas aqui é de acordo com necessidades básicas. Primeiro, é dito que ele cura os enfermos. Depois é dito que ele dá pão e peixe para esse povo. Ele cuida da saúde, cuida da doença e cuida de alimentar para que o povo não fique doente de novo, vamos assim dizer. Mas ele cuida dos males do corpo e cuida da necessidade de comida que o povo tem. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos pensar o que é que ele nos ensina, o que é que ele nos mostra acerca do caráter de Jesus e como nós podemos compreender, depreender lições aqui para as nossas vidas. Vejamos bem, nós lemos no texto inicial o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por quê? Porque Ele não nos falta, na verdade. Nós temos a Ele. Pedro diz que em Cristo, uma das cartas,
nós temos suficiência de todas as coisas, plena suficiência. Em Cristo nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque nele nós temos absolutamente tudo. E isso aqui acontece no momento em que Mateus acaba de relatar a morte de João Batista. Se você olhar o capítulo 14, do verso 1 até o verso 11, vai relatar exatamente o trecho da morte de João Batista. Termina, você vai ver aqui, capítulo 14, verso 11, dizendo assim: foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. A cabeça de João Batista. E os discípulos vieram anunciar a Jesus. Aí o verso 13 começa dizendo isso, que Jesus, ouvindo isto, retirou-se num barco para um lugar deserto. Primeira coisa, ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo o relato da morte de João Batista. Há algumas ideias aqui de que muita gente ia inquirir Jesus sobre a morte de João Batista. Outros porque nós não sabemos o tempo decorrido entre a questão da morte de João Batista e o tempo em que esse relato chegou a Jesus. Mas já havia rumores de que o povo dizia que Jesus já era João Batista ressurreto, né? E que o que não tinha sentido nenhum, né? Mas ouvindo isso, ele retirou-se num barco para um lugar deserto à parte. No Evangelho de Marcos, você vai ver ele dizendo que era preciso que ele e os apóstolos descansassem. Eles estavam naquele corre-corre de cidade em cidade, pregando o Evangelho, curando enfermos, não é? E era preciso um momento de descanso. Só que quando ocorrem coisas desse tipo, o povo não dá descanso. Quando Jesus pega o barco e vai para um lugar deserto à parte, mesmo assim as multidões ficaram sabendo. E o que aconteceu? Ele vai para tal lugar, então vamos. Era um barco no rio e o povo por terra, seguindo a Jesus, até onde eles estiveram. No verso 14 diz o seguinte, que Jesus desembarcou e viu uma grande multidão. Aí a gente talvez tenha o pessoal que estava indo atrás deles e talvez já tivesse gente lá. Porque era assim, olha, Jesus vai estar em tal lugar, então o povo já ia para lá. E nosso Senhor, nesse sentido, não tinha muito descanso, não. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. E quando Jesus viu essa grande multidão, ações de nosso Jesus Cristo para com esse povo. Compadeceu-se dessa multidão e curou os seus enfermos. Olha, Jesus é o bom pastor. Lá em outro texto ele diz que ele olha para as multidões, se compadece dela, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. E ele se apresenta, quando ele mostra isso, ele se apresenta como aquele que é o bom pastor. E ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. E isso é consequência de um ato de compaixão. O ato de compaixão não é um ato de pena, mas é um ato de compreender a dor e a necessidade do próximo. E Jesus compadeceu-se daquele povo e curou os seus enfermos. Jesus mostrou o seu amor, a sua compaixão, a sua empatia com a dor daquele povo, a necessidade daquele povo, e ao mesmo tempo mostrou todo o seu poder, curando as suas enfermidades. O verso 15 nos diz que, ao cair da tarde, vieram os discípulos e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha bem, todo aquele povo ali e os discípulos vão lá e, Senhor, já tem gente demais,
já está tudo tarde, não é? Aqui é esquisito, é deserto, esse povo não vai achar nada para comer. E nós não temos também. Despede esse povo para que, indo pelas aldeias, eles comprem para si o que comer. Olha que coisa diferente na compreensão de Jesus e a compreensão dos discípulos. Jesus inicialmente olha para as multidões e se compadece delas. Os discípulos olham, tem até uma certa compaixão, né? Mas diz, manda que eles vão aí atrás de comida. Eles que se virem aí atrás do que comer. Mas vejam a ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se. Não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Olha que coisa interessante. O ministério de Jesus, mesmo quando apresenta para nós os milagres, não é feito de um abracadabra. Jesus não dizia abracadabra, as coisas apareciam. Né? Jesus não era um mago. Jesus não era um feiticeiro, como nós pensamos. Jesus cuidava das coisas, ainda que milagrosamente, ainda que extraordinariamente, de acordo com os meios ordinários que Deus criou. Olha que coisa interessante. Ele poderia ter evitado a morte de Lázaro. Poderia. Mas ele só foi 4 dias depois que Lázaro já estava morto. Porque essas coisas para Cristo não interferem no seu poder, porque Ele é que é o doador da vida. Ele é quem permite quem nasce e quem morre. Ele é o criador de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Meus irmãos, eu vou pegar aqui o microfone. Eu não gosto muito, mas caindo aqui. O objetivo ali é para mostrar que Cristo é Senhor da vida. E Ele é Senhor da vida, sendo Senhor até sobre a própria morte. Quando Ele chega e diz, Lázaro, vem para fora. Acabou-se. Não tem 10 dias, 20 dias, 1 ano que você morreu, 4 dias. Venha. A ideia ali era mostrar o seu poder sobre a morte, sobre a vida, que Ele é quem dá a vida e quem tira a vida. E mostrando o poder até também sobre a morte. Vejam bem, ele diz o seguinte, eles não precisam se retirar. Não precisam se retirar. Vão vocês mesmos e vejam e deem de comer esse povo. Cuidem desse povo. Apacentem esse povo. Alimentem esse povo. Né? E eles responderam, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E a gente vai olhando o que seriam, ou o que são 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão, como diz no verso 13. Sabendo até, não era uma multidão, chamadas multidões. E no final do versículo 20, do 21, vai dizer que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 homens. E eles disseram, olha, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Qual seria a nossa reação ao saber disso? Olha para aquele povo todinho. Eles disseram, a gente tem 5 pães e tem 2 peixes. E deu ruim, como diz a história. Deu ruim. Se não dá nem para a gente, imagine para esse povo todo. O que fazer então? O que é que Jesus diz? Tragam os 5 pães e os 2 peixes. É isso que nós temos para alimentar a multidão? Traga. É isso que você tem, ou os recursos, preste atenção, que eu e você temos para abençoar as pessoas. Os recursos que nós temos, ou que Deus permite que nós tenhamos para abençoar as pessoas, é somente isso? Nunca diga que é só isso. Coloque diante de Deus, ó Senhor, é o que eu tenho. E eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar os meus semelhantes com isto. Para que seja feita
Assim como o Senhor Jesus fala sobre a oferta da viúva pobre, que deu lá do resto que tinha. De tudo que tinha, na verdade. Não do resto, né? O resto que dava eram os outros. Ele fez, olha, os outros aí deram até muito mais, absolutamente falando, mas ela deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo que tinha. A ideia de que a oferta que ela tinha era um reflexo de uma vida toda que era dedicada e ofertada a Deus. É um recurso pequeno que eu tenho, Deus pode alimentar multidões com eles. É um talento que eu tenho, que eu acho talvez muito tímido, tal, Deus pode alimentar multidões com isso. Nós não podemos, porque não é a nossa ação, não é nossa responsabilidade de achar ou de definir o que vai ser ou o que não vai ser de consequência do uso dos meus recursos. Eu tenho que usá-lo e colocar diante de Deus, porque os frutos quem vai dar são eles. Se são apenas 5 pães, se são apenas 2 peixes, vamos colocar. Quando Deus diz, trazei-nos, está aqui, Senhor. Está aqui. Então, muitas vezes nós somos chamados a algum trabalho na igreja, agora falando na obra ministerial. Mas eu só sei fazer isso, eu não sei aquilo, tal, meu irmão. Coloque diante de Deus. Faça sempre 2 coisas. Ore e se disponha. Ore e se disponha. São só 5 pães, são só 2 peixes. Traga e vamos colocar diante de Deus. Sabe por quê? O que é que faz a multidão se alimentar? É que quando junta meus 5 peixes com os seus 5, já são 10. Né? Quando o outro já são 15. Os 2 peixes de 10 já são... Os 2 pães com 10 pessoas já são 20. E aí todo mundo vai crescendo, alimentando uns aos outros. Só uma aplicação, lição importante que nós temos aqui nesse texto. E olha que ele disse isso para os discípulos, para aqueles que ele estava ensinando, treinando, discipulando para cuidar do povo. Ele disse, olha, vocês é que têm que alimentá-los. Mas nós temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. E o que é que Jesus faz? Verso 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, olha bem, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Vamos começar a perceber umas diferenças muito interessantes aqui, em relação a outra situação. O povo de Deus, quando saiu do Egito por conta do pecado, peregrinou aonde? No deserto. No deserto. Sob a dependência de Deus. E aqueles que se achavam de não precisar da mão poderosa, cuidadora, restauradora de Deus, ficaram no meio do caminho. Os que murmuraram, os que não foram fiéis à palavra de Deus, ficaram no meio do caminho. Mas aqueles que eram do Senhor, ele sustentou no deserto, com a coluna de fogo durante a noite, com a nuvem durante o dia, e com o quê? O maná a cada dia. Com o alimento a cada dia. Agora, o povo estava sentado, olha a diferença, tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a relva. Já não estamos mais num lugar deserto. Estamos assentados na relva. Ele disse, olha, senta o povo aí, nesse gramado, sente o povo todo aí e a gente vai alimentá-los. Olha, o povo agora não peregrinava mais, estava parado. Lembra do Salmo 23? O que é que ele nos faz? Ele nos faz andar em campos verdejantes. Ele nos tira do caminho deserto, ele abre um caminho no ermo, como ele diz. Ele aplana o caminho, como Isaías disse, que ele vai aplanar o caminho de volta para Deus. Cristo é que aplana o nosso caminho. Cristo é que nos tira do caminhar no deserto para nos assentar sobre
uma relva, para nos assentar sobre um campo verdejante. E quando ele faz isso, do jeito que ele, mesmo no deserto, alimentou o povo com o maná, aqui ele pega 5 pães e 2 peixes e faz um milagre do mesmo jeito. O maná era um milagre, não vinha de canto nenhum. Deus aqui mandava. Nenhum deles plantava, nenhum deles estavam caminhando, no deserto. Nenhum deles plantava. Quando saíram do Egito, Deus disse claramente: não tragam nada daí. Se possível, seja com a roupa do corpo. Somente, venha-se embora. Por quê? Porque a ideia de não dependermos de nada que não seja a graça de Deus. Absolutamente nada que não seja a graça de Deus. E quando nós dependemos da graça de Deus, nós olhamos como Jesus Cristo olhou. E com 5 pães e 2 peixes, antes de entregar para os discípulos, e antes dos discípulos entregar às multidões, o que é que Jesus faz? Ele toma os 5 pães e os 2 peixes. Ele ergue os olhos aos céus. Engraçado que tem gente que acha que ele pegou os pães. Ele acredita aqui que ele ergueu os olhos aos céus. Né? Se ele ergueu as cestinhas lá, não sei. Mas é que ele ergueu os olhos aos céus. E os abençoou. Abençoou os pães e os peixes. E depois partiu, deu aos discípulos. Olha que maravilha, o milagre já começa aí. Porque 5 pães você partir para 12 já está meio... não vai dar certo, né? E com ele. E estes as multidões. O princípio é o princípio do reconhecimento que aquilo vem de Deus. Aquilo é obra, mesmo que de nossa mão, porque aqueles peixes foram pescados, porque aqueles pães foram manipulados para que eles ficassem prontos. Mesmo isso, é a mão de Deus que faz aquilo, vamos dizer assim, render, que faz aquilo crescer. É a mão de Deus, o poder de Deus que abençoa, seja um pão, sejam 2, sejam 1000. Em tudo, temos que render graças a Deus. Temos que render graças ao Senhor. E todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Talvez aqui mais uma referência às 12 tribos de Israel. Aos 12, claro que tinha 12, né? Cada um ia pegar os 12. Mas a ideia de que, do jeito que Deus cuidou das tribos, que nem tinha as tribos divididas ainda, né? Enquanto eles estavam lá. Deus cuidou do povo no deserto. Deus cuida dos discípulos naquela época. E Deus cuida de nós ainda hoje. Pode não parecer aos nossos olhos, mas Deus multiplica nossos pães e nossos peixes, dia após dia. Nós somos alimentados. E não só somos alimentados, como temos condições, muitas vezes, de poder alimentar outras pessoas. E isso é graça de Deus, e isso é poder de Deus. Isso são os milagres de Deus, os milagres de Cristo, mostrando o seu poder sobre todas as coisas. E nós alimentamos muito mais. Os 12 cestos vieram cheios. Nós tínhamos, os discípulos tinham e o povo tinham que comer ali, e talvez amanhã e depois de amanhã. Deus cuida de nós hoje, Deus já cuidou do nosso amanhã, Deus já cuidou do nosso depois de amanhã, porque Ele cuida de nossas vidas em todos os nossos instantes, todos os nossos dias, enquanto nós estivermos caminhando sobre essa terra, estivermos caminhando debaixo do sol. Amém? Agora, o ponto mais importante aqui é quando nós olhamos e percebemos que o mais importante de tudo é que Cristo nos alimentou
dele mesmo. Esse é que é o ponto. Esse é que é a maravilha. Essa é que é a graça. Esse é que é o poder. Cristo nos alimentou dele mesmo. E quando Cristo nos alimenta dele, ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que ele é a água da vida, quando ele encontra com a mulher samaritana. E quem beber da água que ele der, jamais terá sede. O nosso pão, a nossa água foi multiplicada por todos os dias de nossa vida, por toda a eternidade, porque em Cristo nós fomos resgatados do pecado e caminharemos com Deus até a eternidade. Hoje e sempre, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa provisão, Ele é aquele de quem nós nos alimentamos dia após dia. O evangelho pregado no púlpito de uma igreja tem que alimentar a igreja de Jesus Cristo. Quando eu digo alimentar a igreja de Jesus, a igreja é dele, mas alimentar a igreja com Jesus Cristo. Nós somos alimentados com o evangelho. Se o evangelho não nos é apresentado, nós não somos nutridos. Porque se o evangelho não nos é apresentado, Cristo não nos é apresentado. E como crentes, nós precisamos do evangelho tanto quanto nós precisávamos antes. Se antes era para a nossa salvação, para a nossa remissão dos pecados, para a redenção, para o nosso reencontro com Deus por meio do sangue de Jesus, agora é pelo evangelho que Cristo nos sustenta. É pelo evangelho que o Espírito de Deus nos alimenta. É pelo evangelho que nós somos aproximados de Deus e somos distanciados do pecado. É pelo evangelho. A vida de santidade do crente é por meio do evangelho. E o evangelho é uma pessoa. O evangelho chama-se Jesus Cristo. O evangelho é a boa nova. E a boa nova é: na cidade de Belém vos nasceu um menino, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que nos coloca em pastos verdejantes. Aquele que nos coloca, nos tira do deserto e nos coloca numa relva. Aquele que nós não vendo possibilidade nenhuma, nos traz e nos dá pães e peixes para nos alimentar. E fez da sua própria carne, do seu próprio sangue, um alimento para nós, para que pudéssemos ser resgatados por Deus e assim caminharmos segundo os ditames da Escritura, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos pensar, aprender, repensar quando vemos esse trecho, quando lemos esse trecho? A primeira coisa, não há necessidade nenhuma nossa, nenhuma, que Deus não contempla, que o nosso Senhor Jesus Cristo não contempla. Veja que é dito que quando Jesus desembarcou e viu a grande multidão, compadeceu-se dela. Não há nenhuma dor no meu e no seu coração. Não há nenhuma angústia sobre algo que passou, ou alguma ansiedade sobre o dia de amanhã, que não esteja patente aos olhos de Deus. E mais, Ele cuida de cada uma delas. Se for um grande sofrimento, lembre-se, o Deus Todo-Poderoso se fez homem e sofreu no meu e no seu lugar. Ele sabe o que é sofrimento, sabe. Ele sabe o que é ser traído, sabe. Ele sabe o que é padecer dores nesse mundo, sabe. Ele sabe o que é morrer nesse mundo, sabe. Mas sabe uma coisa que ele sabe e eu não sei, e você não sabe, é que ele é ressuscitar. Ele ressuscitou. E por conta dele, todas essas nossas agruras foram saradas. Todas as nossas agruras foram curadas. E a principal de todas, o pecado foi rasgado de nossas vidas. E Cristo sabe de cada uma delas. Ele não só sabe, como Ele cuida delas, como Ele provê para nós o que é necessário. Tinha 5.000 pessoas, mas tinha 5 pães. Não, o que eu preciso aqui, o que nós precisamos aqui é de 5 pães. Pronto. Ele vai nos dar
aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nunca releguemos a bênção do Senhor, dizendo: Senhor, é tão pouco. Ó Senhor, eu gostaria de mais. Ó Senhor, eu gostaria que fosse azul e não amarelo. Não é assim. Deus nos dá o que é melhor para nós, porque é aquele que vai render glórias a Ele. Para que nós entendamos de vez, ou continuemos a entender, né? Que eu acho que a gente só vai entender de vez mesmo na eternidade. Quando nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, e pedimos o pão de cada dia. O pão de cada dia é o pão de hoje, não é o de amanhã. Essa nossa cultura é que a gente tem essa ideia de fazer feira para 50 dias, né? 30 dias, 60 dias. Mas estou dizendo que está errado não fazer isso. Isso é uma conjuntura. O que eu estou dizendo é que o que nós temos dia a dia é graça de Deus. Nós temos que dia a dia agradecer a Deus pelo pão que temos na nossa mesa e pela saúde que nós temos, pelas bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. E lembrando disso, lembrar que cada dor do nosso coração, que cada angústia, que cada oração levada diante dEle, cada clamor diante dEle, está sendo contemplado. E Ele vai responder ao seu tempo e do jeito que Ele quiser responder. Paulo pediu para que ele tirasse o espinho na carne. Ele disse: não vou tirar. A minha graça te basta. Ponto. Né? E quantos nãos nós já recebemos de Deus em oração? Ou ainda temos orações há tanto tempo, ainda sem resposta. Mas nós temos muitas que Deus tem respondido, tem nos abençoado. Amém? Ele cuida de cada uma delas. Esse cuidado, outra lição e aplicação importante para as nossas vidas. Primeiro, toda a nossa angústia, cuidado, necessidade estão contempladas por Deus. Ele cuida de cada uma delas. E todas elas, a resposta a todas elas, ainda que a gente ainda não a tenha recebido, mas a resposta de todas elas estão contempladas em Cristo Jesus. Todas as respostas às nossas orações estão em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós nos satisfazemos nele. Se nós pedimos algo a Deus, contemplando a cruz de Cristo, a resposta que vier de Deus será recebida com ações de graças. Porque nós temos a Cristo. Senhor, Tu preferiste não me abençoar com tal coisa, ou até mesmo fechar uma porta de emprego, mas eu creio que foi vontade Tua, e em Cristo eu tenho a satisfação que eu preciso para continuar clamando a Ti, para continuar trazendo a Ti as minhas orações e os meus clamores, porque eu sei que quando o Senhor me der, vai ser em abundância. Vai ser algo que pode alimentar não só a mim, mas até muito mais do que 5.000 pessoas. Porque é dito aqui que todos comeram e se fartaram. Parece até que, né, ficou todo mundo... Olhe para mim não, João, falar de comer. Todos comeram e se fartaram. Mas a ideia de fartar no sentido de ficar satisfeito. Saciado. Pronto. Por isso que dos sobejos recolheram ainda 12 cestos cheios. Eu sou alimentado, Deus me abençoa e eu ainda vou abençoar outros. Porque Deus, o Senhor, multiplica essas coisas. E por fim, haverá o dia em que essas agruras humanas, essas dores humanas, essas coisas que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer, serão cessadas. Porque estaremos com o Senhor na glória, no novo céu e na nova terra. E como é que essas dores serão cessadas? Porque, de novo, é Ele que vai enxugar
dos nossos rostos toda lágrima. Toda dor vai cessar. Como isso vai acontecer? Não sei, porque nós vamos ser conscientes. O Dr. Russell Shedd dizia, eu vou lembrar de tal coisa no céu, ele fez, eu me recuso a achar que no céu eu vou ser menos inteligente do que eu sou aqui. Né? A questão é, o que vai acontecer lá é que não haverá mais a presença do sofrimento como nós temos aqui, das angústias como nós temos aqui, das lembranças doloridas como nós temos aqui. E o que haverá é a multiplicação de Cristo Jesus, sendo tudo em todos e em todo lugar. E a gente compreendendo isso para a glória do nome dele. Enquanto isso, vamos caminhando aqui. O que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Ergamos os olhos ao Senhor, demos graças e vamos nos alimentar. E alimentar a quem precisa, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Já chamei a Onária para cá, logo depois a gente vai cantar mais um cântico. Amém? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, porque a Tua graça é conosco. Porque acima, Senhor, de Tu ter nos dado pães e peixes, Tu nos deste o Teu Filho Jesus Cristo. E nele nós temos suficiência de tudo, abundância, Senhor, todas as coisas. O nosso dom é multiplicado, o nosso talento é multiplicado, o nosso recurso é multiplicado. As bênçãos sobre nós são multiplicadas. O Teu cuidado sobre nós é manifesto de maneira maravilhosa. O perdão dos nossos pecados é visto de maneira grandiosa por meio da obra de Cristo Jesus. Tu nos fizeste assentar em pastos verdejantes. E Tu nos alimentaste do Teu Filho Jesus. E que assim seja hoje e sempre, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Até a volta dele. Em nome dele. Amém. Amém.